Meus irmãos, graça e paz, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um texto que está lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 19, que diz assim: José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, todas as vezes que nós nos encontramos em uma situação difícil, aonde temos que tomar uma decisão complexa, nós precisamos aprender com José. Primeiramente, ter um relacionamento verdadeiro com Deus ao ponto de ser percebido por Deus como uma pessoa justa. Todos nós precisamos ser justificados primeiramente por Deus. Não adianta você ter N justificativas do mundo, mas Deus olhar para a tua vida e não o ver como um servo, como um homem reto, como um homem justo. José era justo aos olhos de Deus porque ele temia a Deus e queria andar nos caminhos do Senhor. Mas eu acho interessante que José, ele sempre desejou agradar a Deus. E por isso ele sempre buscou diante de Deus a orientação para as decisões que ele tinha que tomar. Então José, diante desta realidade, ele busca no Senhor, porque aqui o texto diz no versículo 20 que ele estava meditando, ele estava com aquilo em mente. Como eu posso proteger Maria dessa sociedade terrível que apedrejaria ela? Então eu tenho que achar uma forma, e ele tinha decidido no coração dele deixar Maria secretamente e levar a responsabilidade daquela gravidez consigo. Mas Jesus, o Filho de Deus que estava no ventre de Maria, tinha que nascer e ele tinha que cumprir o seu propósito. Por isso, este homem, José, é orientado de uma forma extraordinária pelo Espírito Santo. Diz o texto que um anjo a visitou, ou o visitou, e orientou ele sobre o que estava acontecendo. Todas as vezes, meus irmãos, que nós formos fazer algo, precisamos ser orientados pelo Espírito Santo de Deus. É essa orientação que nós temos que buscar. Porque dentro desta orientação nós perceberemos a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Nós precisamos saber que aquilo que estamos fazendo agrada a Deus e está dentro dessa perspectiva que Deus tem para as nossas vidas, de maneira que a justiça que será feita através daquele ato que estamos sendo usados por Deus para executar a obra, este ato de justiça é para a glória de Deus. Este homem era justo aos olhos de Deus, e o que estava sendo gerado dentro do ventre da sua noiva, que tornaria-se a sua esposa, seria a justiça para todo o homem, aquele que justificaria todos nós. E o anjo o orienta. Muitas vezes, meu irmão, você vai ser orientado por Deus através de um mover sobrenatural. Não sei se será em sonhos, se um anjo falará contigo, ou se você, ao ouvir uma pregação, Deus também direcionará a sua vida, mas de alguma maneira Deus, se você for uma pessoa justa ou que teme a Deus, Ele achará um caminho de te orientar nas suas decisões. Este homem precisava ser orientado por Deus para que ele pudesse viver de acordo com aquilo que foi proposto por Deus, de maneira que as suas atitudes viessem trazer justiça dentro do contexto onde ele está. E é assim que Deus trabalhará através da tua vida. Nós precisamos ser orientados por Deus para que a justiça de Deus se faça no nosso meio, de maneira que as nossas atitudes agradem a Deus. O que José fez, ele fez não por causa da sociedade, não por causa dos fariseus, não por causa dos que estavam à frente da religiosidade daquela época. Os escribas, os sacerdotes, ele não estava preocupado com essas pessoas, ele estava preocupado em
agradar a Deus com as suas atitudes. Por isso ele recebe Maria como sua esposa e ele cuida de Maria e cuida do Filho de Deus, porque ele entendeu a mensagem e ele caminhou de acordo com a vontade deste Deus soberano sobre todas as coisas. Então, o que acontece conosco? Nós precisamos estar com a nossa mente cativa a Deus, de maneira que, com o passar do tempo, toda a vontade de Deus se revele a nós, tanto em nossa mente como em nosso coração, como na nossa vida. O nosso proceder esteja realmente de acordo com aquilo que Deus espera que esteja. Você e eu temos que ser um espelho da vontade de Deus. A nossa vida tem que espelhar, passo a passo, dia a dia, a vontade do soberano Deus. Que Deus possa falar ao seu coração e ao meu coração e que nós possamos deixar Ele visitar-nos. O Senhor precisa visitar o nosso coração, Ele precisa visitar a nossa vida para que nós possamos ouvir a sua voz. Sabe, meus irmãos, José ouviu a voz de Deus. Ele não questionou a voz de Deus, ele simplesmente se colocou na brecha e deixou que Deus conduzisse os seus passos de maneira que se cumprisse na vida dele o propósito do Senhor. É isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que estar sensíveis a Deus para nós venhamos a ouvir a sua voz e deixar que Ele nos conduza. Uma outra coisa boa é saber que o caminho que Ele escolhe para nós andarmos é o caminho perfeito, é o caminho certo. É neste caminho que nós teremos a oportunidade de nos relacionarmos com Ele. José, se falasse para ele ou para qualquer outra pessoa no tempo dele sobre os fatos, sobre a realidade, talvez ele diria, não, esse não é um bom caminho. Mas hoje nós, lendo a história, vemos que este homem foi um homem extremamente usado por Deus nessa construção maravilhosa que foi a nossa salvação. A justiça de Deus se fazendo em nossas vidas através de Cristo Jesus. Ele nos justifica de todo mal, de todos os nossos pecados. José, ele teve uma contribuição grandiosa neste processo e isso aconteceu porque ele se deixou conduzir por Deus. O caminho dele foi direcionado por Deus, por isso ele caminhou no caminho certo, no caminho que deveria caminhar. Nós temos que ter essa percepção e receber em nossa vida essa mesma vontade, ou termos na nossa vida esse mesmo desejo de obedecer o Senhor. Quando nós somos orientados por Deus, as coisas que acontecem em nossa vida glorificam o nome dEle. Que essa mensagem fique no teu coração nesta manhã e que você cresça em estatura, em graça, em espiritualidade, que o tempo todo Deus possa estar trabalhando através da sua vida, sendo você um homem justo, segundo aos olhos do Senhor e dentro dessa nossa sociedade tão carente de justiça. Que o Senhor te abençoe.